Olá, vamos para mais esse vídeo e eu quero falar nele sobre atitude mental rica. O que é uma atitude mental rica? Como é que você, então, elabora isso, como é que você trabalha isso nas suas finanças e como é que, com isso, sendo trabalhado, vai gerar melhores resultados do que você tem tido ou dentro do objetivo que você tenha para o futuro. Bom, mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças, para aquelas pessoas que não me conhecem ainda. Convido a todos para conhecer mais no YouTube, no Instagram, me seguir no Telegram, conhecer a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e meu curso de Finanças Pessoais, que o link fica na descrição desse vídeo aqui, tá? Bem, então, atitude mental rica significa você dar atenção para aquelas, ou se concentrar naquelas coisas que você já tem, no dinheiro que você já tem, na sua situação financeira atual. E em cima disso você trabalhar a sua projeção para o futuro. Não ficar com o foco na carência, na falta, no problema, que muitas vezes faz com que as pessoas comecem para levar a um movimento, mas já sai com uma forma, com um formato que vai gerar mais dificuldade. Porque aquilo que você se concentra se torna maior. Se você se concentrar na carência, você vai ter maior essa carência. E isso vai ser um empecilho para você ir para o outro lado, que é o lado da luz, né? Sombra e luz, tá? Então, esse é um ponto de partida. Então, concentrar no que você tem, tá? E não na falta do dinheiro, não na carência, enfim, na busca visando aquilo que você traz como já realidade, aquilo que você sente. Bom, isso é um ponto de partida, tá? Bom, para atitude mental rica. Outro ponto dentro disso, né, que é importante ficar atento, é que 98% das pessoas no mundo, isso é uma estatística que eu tenho, elas vivem envolvidas no dia a dia, naquela luta do dia a dia, naquela busca então de se ocupar para ganhar, né, se ocupar para as rotinas do dia, e falta um tempo para fazer um plano para a independência financeira, um plano para o futuro. Ou seja, isso fica sendo postergado naquela correria do dia a dia. Então, é um grande número de pessoas e fazem com que essa mente rica, então, não se expresse, que não se desenvolva. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Segue uma rotina de educação financeira, que é do estudar, tá? Ganhar mais, ou ganhar, depois você tem que comprar a casa, o carro, o casamento, os filhos. Tudo isso perfeitamente dentro da nossa realidade, nada a contestar. A questão é basicamente porque isso não tem planejamento, tá? E isso tem um foco basicamente numa sequência automática que não vem lá na educação financeira em que contemple isso, né, curto e médio prazo, e também uma parte para o longo prazo, que é a independência financeira, um momento de futuro seu, né? Então, pensar de uma forma, de uma mente rica, é incluir o presente, incluir um tempo para trabalhar as finanças em uma mente de riqueza e não se envolver com um processo de rotina criado, que vem em sequência, trazido do processo de criação, processo de educação, e que na verdade então não nos damos conta. Então a ideia aqui é mexer um pouco com isso, né? Bom, um outro ponto importante é levar em conta que os princípios básicos, em termos práticos, para fazer essa mentalidade realmente se instalar, mentalidade rica, né? A mentalidade financeiramente rica, rica no sentido de ter um fluxo de caixa positivo, um negócio bem simples. Não é riqueza de exuberância, glamurosa e etc, etc. Não, a riqueza, na verdade, que eu estou falando, é ter, na verdade, um fluxo de caixa positivo, né? E com a realização dos seus desejos dentro dos seus planos, dentro dos tempos corretos. Então, gastar menos ou ganhar mais. E o resultado disso é fazer com que o seu fluxo de caixa seja positivo, ou seja, você tenha sobras positivas, tá? Então, é basicamente isso. A educação financeira ensina uma coisa que é como se nós fôssemos, então, destinados a ser devedores, ou seja, pagar todas as contas e o que sobrar, então, pensar em termos de fazer uma coisa para o futuro. Então, isso é o que eu diria seria a responsabilidade de devedor. Nós temos uma responsabilidade de devedores, ou seja, financeiramente falando, somos educados para ser responsáveis como devedores. Então, fazemos isso. Agora, onde é que está a responsabilidade como credor? Que por isso tem aquele vídeo, aquele ensinamento do pague-se primeiro. Então, esse é um exercício para se fazer extremamente importante, que é talvez o mais importante da educação financeira.
Eu tenho vários vídeos e insisto bastante, porque é criar essa mentalidade de riqueza em cima de que você, primeiro, é um credor, você tem que se colocar como credor, né? Então, como eu vi um comentário de um vídeo, né, que eu já fiz e deixei aí, que eu achei interessante e inteligente, que a pessoa que fez esse comentário disse o seguinte, eu não tinha pensado, disse assim, pois é, caiu a ficha, eu fui, na verdade, inadimplente comigo. Tá? Eu paguei todo mundo, mas fui inadimplente comigo. Maravilhoso. Então, esta é uma forma de instalar essa responsabilidade de credor. Então, se aceitar como credor. Então, a responsabilidade do devedor é o que foi ensinado e foi esquecido do credor. Tá? Esse é um ponto. As razões irresistíveis que teriam para a mudança é você ficar atento à situação que você tem, você pagar-se primeiro, você gastar menos do que ganha, você aumentar a sua renda, como um princípio de ter um plano para que tudo isso aconteça. Isso forma uma mente rica, isso vai criar isso em você. E um exercício interessante aqui para a gente pensar, que é o seguinte, imagine, então, que pode ser até meio chocante em alguns momentos, dependendo da situação, mas fazer um comparativo de quanto que você, em média, ganhou num período de produtividade, por exemplo, 10 anos, 15 anos, 5 anos de trabalho que você tem, 20 anos, você multiplicar isso pelo, então, a média que você teve anual pelo tempo. Por exemplo, se você ganhasse em média 5 mil reais por mês, num ano seriam 60 mil, em 15 anos você teria 900 mil. Tá? Então, esse é o valor de dinheiro que passou pela sua vida. Tá? Pode fazer o exercício depois aí. Tá? E quanto que você tem de patrimônio hoje? Se for você somar os ativos que você tem, os bens que você tem, qual é o valor disso? Você tem 10%, que seria 90 mil, você tem 20%, que seria 180 mil, enfim, qual o valor que você tem? Isso é uma forma de, nesse momento, fazer um balanço e olhar como é que está essa construção e ainda você, nesse momento, independente da sua idade, da sua renda, fazer um plano de mudança da forma como você administrou ou tem administrado, enfim, olhar isso com outro olhar, ok? Bom, basicamente, então, isso é o vídeo de hoje e como conclusão eu diria o seguinte, para resumir tudo isso, o que é uma atitude mental rica? É um fluxo de caixa positivo, tá? Trabalhando essas questões em termos de educação financeira, da programação que nós trazemos de como lidar com o dinheiro e sabendo que o ganhar mais, o gastar mais e com um fluxo de caixa zero não vai levar a uma situação de criação de riqueza e de independência financeira. Essa é a ideia. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.